O pecado é tudo aquilo que transgride a lei de Deus, sendo contrário ao seu caráter. Desse modo, o homem peca tanto a não fazer o que agrada a Deus, quanto ao fazer aquilo que o desagrada. A doutrina acerca do pecado, ela é bastante exaustiva na Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. E nesse vídeo veremos 7 coisas que o pecado faz de ruim na vida do ser humano. Então deixa o seu like, se você é novo aqui, se inscreve no canal e acione o sino das notificações em todas. E a primeira coisa que o pecado faz de ruim na vida do ser humano é quebrar a comunhão. Isso está lá em Gênesis, capítulo 3 e o versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Se nós olharmos o versículo 23, olha o que a Bíblia diz. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Então, a primeira coisa que o pecado fez de ruim na vida de Adão e na vida de Eva foi quebrar a comunhão. O pecado quebrou a comunhão do homem com Deus. O pecado afastou o homem de Deus. E aqui também inclui a morte espiritual. E através do pecado também veio a morte física. E a segunda coisa que o pecado faz de ruim é roubar a paz. Isso mesmo, o pecado rouba a paz. E a passagem bíblica está em Romanos capítulo 3, o versículo 17. E não conheceram o caminho da paz. Nós sabemos aqui que o apóstolo Paulo está falando num contexto de pessoas que amaram o pecado, fizeram conforme o desejo do seu coração. E essas pessoas que praticavam esses pecados, eles não conheceram o caminho da paz. Então, pessoas que vivem na prática do pecado, eles não conhecem o caminho da paz. E a terceira coisa que o pecado faz na vida do ser humano é tirar a coragem. Isso mesmo, está baseado em Provérbios 28, versículo 1. Fogem os ímpios sem que ninguém os persiga, mas também qualquer justo está confiado como o filho do leão. Tira a coragem, baseado também lá na passagem de Adão, que ele se esconde da presença do Senhor. Então o pecado, ele tira a coragem do ser humano. O camarada é valente, bate na mulher, enfrenta qualquer homem quando está embriagado, mas quando é para aceitar Jesus, ele não tem coragem. Então o pecado também tira a coragem. Terceira coisa que o pecado faz de ruim, o pecado escraviza. Isso mesmo. E essa passagem bíblica está em Romanos capítulo 6 e o versículo 19. Romanos 6:19. Fala como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes o vosso membro para servirem a imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem a justiça para a santificação. Então, se o homem apresenta os membros do seu corpo para o pecado, com certeza ele será escravo do pecado. E a quinta coisa que o pecado faz de ruim, e para mim essa é a pior, o pecado leva à morte. Está lá em Romanos capítulo 6 e o versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o pecado traz a morte. Isso está se referindo também de morte espiritual e também de morte física. Por causa do pecado, a morte entrou no mundo. Porém, o primeiro Adão pecou, trouxe a morte. O segundo Adão morreu e trouxe a vida, entendeu? Adão pecou, trouxe a morte. Jesus Cristo, que é o segundo Adão, morreu por nós, morreu pela humanidade e trouxe vida eterna. E é necessário que nós venhamos o aceitar para que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados e ter vida eterna. Sexta coisa que o pecado faz de ruim: o pecado fecha os céus. Isso mesmo, Apocalipse capítulo 21
e o versículo de número 27. Vamos lá ver o que está escrito. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então só entrará as pessoas que estão com o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Te pergunto, você está com o nome escrito no livro da vida? Coloca aqui nos comentários, por favor. E a sétima e última coisa que o pecado faz de ruim é destituir da glória de Deus. Romanos, capítulo de número 3 e o versículo de número 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Toda a humanidade pecou. Ninguém sequer tinha mérito de adquirir a salvação por conta própria. Ninguém sequer estava limpo, estava santo para que Cristo não precisasse morrer por ele. Todos pecaram, todos estavam destituídos da glória de Deus. E Cristo Jesus morreu por todos na cruz do Calvário, para que o poder do pecado não pudesse mais operar em nós. E ao aceitarmos a Jesus, nós passamos a participar da família de Deus. Queridos, essa foi as 7 coisas que o pecado faz de ruim na vida do ser humano. Que Deus possa te abençoar. Se você que não é evangélico ou está afastado dos caminhos do Senhor, peça perdão, volta para Cristo, porque Jesus está próximo de vir. A sua vinda está chegando na hora. Então, vamos cada dia se apegar a Cristo, pedir perdão pelos nossos pecados, se arrepender dos nossos pecados, para que nós possamos alcançar a misericórdia e a graça do Senhor Jesus. Compartilhe esse vídeo com alguém, se inscreve no canal, deixe o seu like e acione o sino das notificações. Que Deus abençoe em Cristo Jesus.